Então, vamos meditar na palavra do Senhor, continuando o nosso propósito, o nosso roteiro, a nossa caminhada, porque nós estamos fazendo vamos dar um nome de peregrinação. Peregrinação nos caminhos ou nos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo que antecedem aquilo que é o evento máximo da fé cristã. É muito interessante, eu sempre costumo dizer isso, quando chega o período de Natal, nós latinos amamos o Natal, nós amamos o Natal com força, a gente gosta muito do Natal. Só que uma coisa que você percebe na tradição, na história da igreja, é que desde o primeiro século, a festa cristã mais celebrada e valorizada, e até mesmo em outros lugares, é a Páscoa. É o ápice, o ponto máximo ali da obra de Cristo, o ato de entrega em amor na cruz do Calvário, e não apenas isso, porque por mais que essas páginas finais do Evangelho segundo João vá preparar o nosso coração, o coração de quem lê o texto, para a morte de Cristo, a gente fala em esperança porque há a ressurreição, há o triunfo sobre a morte, há a vitória na morte de Cristo sobre a morte eterna. Então, por mais que falemos, como a gente já viu aqui, desde a apresentação, no vídeo, na semana passada, na primeira mensagem da série, que foi o lava-pés, o ritual, a cerimônia ali do lava-pés, nós vamos ver que vai se falar bastante acerca da morte de Cristo, mas não ficando na morte de Cristo, falando também da sua ressurreição. Então, quero que você abra hoje a sua Bíblia. A gente meditou no capítulo 13 na semana passada e hoje vai ser no 17. Por que não a sequência? Porque, de forma muito interessante, isso já para a gente introduzir a nossa mensagem, o capítulo 17, ele encerra o que se começa ali no capítulo 13, essa primeira parte desse segundo livro. Nós temos aqui nesses capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, algo muito parecido com o testamento. Não sei se você sabe como é que funciona um testamento. O testamento ele não é apenas uma descrição de algo que é deixado em termos de bens e posses para outra pessoa, mas é também a descrição da maneira como esses bens, essa herança vai ser distribuída. Então você pode ver no testamento lá alguém deixando propriedades para uma pessoa, mas para que aquela pessoa faça um uso determinado no testamento daquela propriedade, daquele bem que recebeu. Então é muito interessante que no capítulo 13, nós temos o início desse testamento, pode ser chamado de testamento, mas também de palavras de preparação, o Senhor Jesus Cristo preparando os seus discípulos, visto que já está muito perto, já está muito próximo a hora em que Jesus Cristo vai ser entregue, vai voluntariamente se entregar para morrer, para a cruz. Então o capítulo 17 encerra essa partezinha aí de 13, 14, 15, 16 e 17. O que acontece entre esses capítulos? Entre esses capítulos nós temos ali muito ensino de Jesus acerca do Pai. Nós temos o capítulo 15, por exemplo, que tem o texto clássico da videira e os ramos, onde nós aprendemos que devemos estar ligados, conectados à videira. Nós temos no capítulo 14 palavras fortes de Jesus, onde ele fala acerca de si mesmo. Nós vemos textos como, por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós temos no capítulo 16 a promessa de que Cristo subiria ao Pai, mas enviaria o Consolador, o Paráclito. E nós temos agora o capítulo 17, onde nós temos uma oração chamada de oração sacerdotal. E eu tentei durante a semana, eu falei, não sei se eu divido, mas é uma oração, como dividir uma oração para meditarmos em parte dela? Então nós vamos ler toda, de forma muito diferente, um pouquinho diferente hoje. Geralmente nos evangelhos a gente pede para que você se coloque de pé, mas hoje você pode ficar sentado, e quero que você, já que nós estamos lendo uma oração de ninguém mais, ninguém menos que Jesus, quero que você medite, feche seus olhos, não precisa nem
acompanhar a leitura. Feche seus olhos, eu vou ler com bastante calma, para que possamos absorver essa oração de Jesus. Você pode abrir o texto bíblico e mantê-lo aberto, mas agora você pode fechar seus olhos e acompanhar a leitura. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Palavra do Senhor. Como havia dito, irmãos, o livro do Evangelho de João, o Evangelho segundo João, ele é dividido pelo menos nessas duas grandes divisões. Do capítulo 1 a 12 nós temos o livro de sinais, do 13 em diante nós temos já essa preparação, esse preparo de quem lê para os acontecimentos mais marcantes na história da igreja, não apenas relacionados ao ministério de Jesus, mas que implicam diretamente na nossa vida.
nós temos Cristo preparando, do 13 em diante, Cristo preparando a igreja, a comunidade de crentes para o futuro. Para o futuro, porque aquilo que no início, no primeiro livro, no livro dos sinais, nós temos muitas vezes o seguinte relato: olha, ainda não é chegada a hora ainda não chegou. Quando nós começamos a percorrer os capítulos 13 em diante, nós começamos a perceber uma coisa: olha, a hora está chegando. E de forma muito especial, quando nós lemos o capítulo 17, como se Jesus Cristo já estivesse antecipando algo que aconteceria ali quando ele estivesse sendo assunto aos céus, ele vai dizer o seguinte: Pai, é chegada a hora, chegou a hora. Jesus Cristo está ensinando aos seus discípulos, aos apóstolos, à comunidade cristã o seguinte: olha, está mais perto do que antes, estou próximo a assumir o ápice do meu ministério terreno, a entrega em amor na cruz do Calvário, e vocês estão preparados para isso. E é interessante que Jesus Cristo, ele ensina, e Jesus Cristo ensina fazendo, Jesus Cristo ensina com ação. Eu observo muito isso quando nós vamos falar acerca de como os pais muitas vezes devem ensinar aos filhos, e a gente vê que na prática, ou professores na escola, eu fico pensando, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, no Aikido, Valdir, eu tenho visto às vezes o Aikido, tem como só trabalhar teoria no Aikido? Não tem como, você tem que ensinar ali o pessoal, né, dando às vezes aqueles golpes, né, ou levando. É preciso que tenha prática para que se haja um ensino adequado. Jesus Cristo, ele então ensina da maneira como nós vimos na semana passada, lavando os pés dos discípulos. Ensina sobre o quê? Amor extremo, sobre renúncia, sobre abrir mão de uma posição de mestre, de senhor, porque ele fala acerca de si mesmo que ele o é, para poder assumir uma postura humilde de lavar os pés dos discípulos, para ensinar que aquela mesma atitude deveria também ser vivida e experimentada pelos seus discípulos, porque um discípulo imita o seu mestre. Assim agora, o nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 17, ensina orando. Olha aí, orando. Isso fala já muito para nós sobre a importância de cultivarmos uma vida de oração, porque o Deus Filho orava. O Deus Filho, Cristo Jesus, que não tinha pecado, não tem pecado, sendo perfeito, enquanto esteve em seu ministério terreno, não abria mão de separar períodos e períodos longos de oração ao Pai. O Deus Filho, o Verbo encarnado, orava, e nós muitas vezes temos tanta resistência em encontrar frações do nosso dia para dedicarmos ao Senhor em oração. Só o fato de Jesus Cristo orar e ensinar aos seus discípulos acerca dos últimos acontecimentos em seu ministério terreno, já nos ensina acerca da relevância, da importância, da necessidade que temos de falar com o nosso Pai, com Deus, e a maneira como nós nos dirigimos a Deus é dessa forma, como Jesus Cristo se dirige ao Pai, Pai Santo, Pai Justo. Precisamos encontrar tempo, ainda que a nossa rotina seja intensa. Olha, a rotina de Jesus também era. E mesmo sendo Deus, Filho, o Verbo encarnado, Jesus Cristo gastava tempo orando. E nós negligenciamos muitas vezes isso. Apesar do capítulo 17 ser uma oração do Deus Filho ao Deus Pai, o evangelista João, ele insere aqui. Ele insere dentro dessa narrativa para mostrar que, na verdade, mesmo sendo uma oração, Jesus Cristo está ensinando os seus discípulos. E aí a gente percebe que há uma estrutura, por isso que eu não consegui separar a oração, não dá para separar e pregar apenas numa parte dela. A oração ela pode ser dividida em três partes. Na primeira parte, o Filho, o Deus Filho, ele ora ao Pai. Dos versículos 1 a 5 a gente observa isso, ele ora ao Pai por si mesmo, impetrando ou pedindo ao Pai, ele pede ao Pai a sua glorificação. A segunda parte,
nós temos o Deus Filho, Cristo Jesus, orando por seus discípulos, aqueles que estavam ao seu lado, aqueles discípulos imediatos que o Pai lhe deu. E na parte 3, na parte final, Cristo ora por todos aqueles que pertencem ao Pai e que ainda haveriam de crer acerca dele. Ou seja, uma coisa importante que nós já aprendemos de cara aqui, Cristo estava orando por mim e por você. Cristo estava orando por nós, quando ele estava se dirigindo em sua oração intercessória e sacerdotal ao Pai. E aí nós vamos à primeira parte, onde Cristo ele ora por si mesmo. Na primeira parte, a gente está falando sobre esperança, como o texto que nós estamos meditando nos ensina acerca de esperança, como isso, o texto que nós lemos, esse acontecimento, essa oração de Jesus se encaixa dentro deste roteiro. Na primeira parte da oração, Cristo expressa ao Pai um desejo, mas antes disso ele expressa ao Pai a sua obediência. Porque Cristo, ele, sendo Deus Filho, recebe uma missão do Pai. O Pai na eternidade, a Trindade estabelece um plano, e esse plano ele é administrado por cada pessoa da Trindade de uma forma distinta. O Pai estabelece o plano, Cristo se encarna para cumprir o plano, o Espírito Santo é aquele que aplica essa obra na vida da igreja, na vida do crente. E Cristo demonstra naquela oração, nesta oração, a obediência ao plano eterno da salvação estabelecido na eternidade pelo Pai, entendendo que em sua obediência e obediência em amor, o Pai é glorificado e revelado nele. Ou seja, em suma, meu irmão, minha irmã, a primeira parte da oração fala acerca de salvação. Apesar de ser Cristo e de ter Cristo naquele momento orado acerca de si mesmo, por si mesmo, o que nós aprendemos nessa primeira parte dos versículos 1 ao 5 é sobre algo extraordinário que nos aconteceu mediante a obra de Cristo, que é a salvação. Porque o texto ele já começa dizendo o seguinte, olha, tendo Jesus falado estas coisas, e isso nos remete ao contexto anterior, e imediatamente antes ele diz o seguinte, ele diz aquele versículo que tanto nós citamos, olha, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele então começa a orar por si mesmo, orar por seus discípulos, orar por mim, por você. E ele vai dizer o seguinte, Pai, chegou a hora. E uma vez que Cristo, com sua obediência, revela e glorifica o Pai que o enviou, ele nos ensina aqui, meu irmão, minha irmã, que o ápice da obra de Deus na minha e na sua vida é a cruz de Cristo, é a cruz do Calvário. A cruz, ou na cruz, o Deus Trino, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo é glorificado. E eu não sei se você sabe, compreende o significado disso na nossa vida. A cruz é tão interessante e tão controverso muitas vezes o que a gente, quanto crente, pensa acerca da cruz, porque, por exemplo, quando a gente olha para o nosso inário, o Emilson conhece bastante de inário, assim como eu, tem um hino do inário, por exemplo, que a gente canta bastante na ceia, que fala o seguinte no refrão, olha, sim, eu amo a mensagem, e tem um hino que a gente canta bastante, não na hora da ceia, mas geralmente no momento de adoração e exaltação, que é o hino 26, que na terceira estrofe diz o seguinte, quando percebo que na cruz, maldita. A cruz é maldita ou eu amo a mensagem da cruz? Chega a ser controverso às vezes, porque a cruz de fato era símbolo e sempre foi símbolo de vergonha, dor, sofrimento, punição. Era na cruz que criminosos eram punidos, eram mortos, onde criminosos pagavam preço porque eram ladrões, porque tinham realmente, aos olhos da sociedade, que estar ali. E até aquele momento a cruz representava tudo isso, vergonha. A cruz era um símbolo e um sinal até aquele momento de total desprezo e vergonha. Mas quando nós entendemos a grandeza do que Cristo fez, e de que essa grandeza que Cristo fez, ele faz não em outro lugar, mas na cruz,
aí nós podemos cantar que nós amamos esta mensagem, porque a cruz passa a não ser mais um instrumento de vergonha, de dor, de punição, mas passa a ser aquilo que nós também cantamos muitas vezes, o palco do amor. Na cruz, que até então era instrumento de vergonha e morte, naquele momento em que Cristo se entrega em obediência e por vontade própria, consumando, assim como ele vai dizer numas palavras da cruz, olha, está consumado. A partir desse momento, a cruz passa a ser símbolo não de vergonha e dor apenas porque Cristo realmente sofreu nela, mas de glória ao Pai, de glória ao Filho. E para nós é muito mais do que isso também. É o símbolo da nossa salvação, é o símbolo da graça de Deus, daquilo que Cristo fez para nos alcançar. Cristo é glorificado, a cruz passa a representar a glória de Deus, porque na cruz o mistério de Deus aparece em toda a plenitude, esplendor em toda força, e esse mistério é o amor de Deus. É por isso que a cruz, agora a gente chama ela de palco do amor. A gente diz que ama a mensagem da cruz, porque foi na cruz que aquele que não tinha pecado pagou o preço por cada um de nós que somos pecadores. Você quer entender um pouquinho da dimensão, do tamanho, do amor de Deus para com você? E eu não estou falando isso simplesmente para que você melhore a sua autoestima, não. Saber do amor de Deus vai muito além disso. Você quer entender um pouquinho da dimensão do amor de Deus? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Não é à toa que normalmente chamamos a cruz de o palco do amor. Sabe o que o apóstolo Paulo ele vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 8, acerca desse amor? Na cruz, Cristo pagou um preço por nós, e nós não tínhamos nada a oferecer. O que ele vai dizer é que Deus prova o seu amor, desse amor, para conosco, para com a minha vida, para com a sua vida, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe o que eu e você tínhamos para oferecer? Nada. Era para ser cada um de nós pregado na cruz, mas por amor e como total entrega, em amor extremo, como nós vimos na semana passada, Cristo pagou o preço em nosso lugar. A cruz, vergonha para muitos, passa a ser para nós símbolo do amor, da graça extraordinária, sobrenatural do nosso Deus. Afinal, como nós vamos ver mais adiante na série, mais para frente, no mês que vem, aqui neste ato supremo de amor, nós temos o único lugar, a cruz é o único lugar, e marca um único acontecimento, onde a morte é capaz de produzir vida, porque Cristo com a sua morte, ele produz vida, e vida eterna, para aqueles que creem. Através da morte voluntária, vicária de Cristo Jesus, nós eleitos que cremos nele, encontramos vida e vida eterna. Resumindo, a nossa esperança, meu irmão, minha irmã, resumindo esse primeiro ponto, a nossa esperança está tão somente na salvação que Deus nos garantiu em Cristo com sua entrega, com seu ato de amor. Dessa forma, a cruz, instrumento de tortura e dor, passa a representar para nós a glória de Deus. A cruz glorifica ao Pai, a cruz glorifica ao Filho, a cruz glorifica ao Espírito, porque a cruz revela o amor de Deus por nós, revela a justiça de Deus, sim, porque Deus está punindo o pecado em Jesus, mas revela o amor de Deus, o amor sacrificial, o amor ágape, o amor que se entrega, e esse amor manifestado na minha e na sua vida. Na cruz, por mais que soe paradoxal, a morte vira vida. Na cruz, o sofrimento vira glória. A morte de Cristo proporciona vida a mim e a você. Não é à toa que essa mensagem era considerada vergonha. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte, que ele não se envergonha da palavra da cruz, mesmo sendo loucura,
mesmo sendo motivo de vergonha para judeus e loucura para gregos, para nós que somos salvos é poder de Deus. É poder de Deus. O que se entendia acerca da cruz, na perspectiva dos judeus, era aquilo que está escrito no Antigo Testamento. Olha, maldito é aquele que é pendurado no madeiro. E aí, de repente, aquele que estava se crendo por parte de alguns ser o Messias esperado, prometido, e o é. De repente, os judeus olham aquele homem crucificado, pendurado no madeiro. O que eles iriam pensar? Maldito. Para os gregos era loucura, porque, como nós costumamos falar, nós não paramos na morte, falamos da ressurreição também. Para os gregos, ressuscitar era loucura. Loucura. Mas para nós que cremos em Cristo Jesus, para nós que somos cobertos pelo sangue do Cordeiro, para nós que compreendemos a palavra da cruz, a mensagem de salvação, para nós que somos alvos do amor de Deus, essa mensagem não é loucura e nem vergonha, é poder de Deus. Você é salvo, meu irmão, minha irmã. Você crê em Cristo, meu irmão, minha irmã. O amor de Deus lhe alcançou. O amor de Deus não apenas lhe alcançou, mas lhe transformou. E a cruz é este instrumento onde o amor de Deus é revelado. As pessoas podem parar para pensar o seguinte: espera aí, como assim um Deus santo se entregar para morrer? Como um Deus santo se entregar à morte para que pecadores sujos, indignos como eu e você tenham vida eterna? Sim, é isso mesmo. Esse é o escândalo da graça. Esse é o escândalo para muitos da mensagem da cruz. A mensagem de que nós, indignos, pecadores, pessoas que não eram capazes de, com seus próprios méritos e esforços, conquistarem a salvação, receberem por graça, por amor. É por isso que também nós cantamos: que amor é esse? Graça incalculável. Nós não podemos dar nada em troca. Deus nos amou. E o símbolo desse amor é a cruz. A cruz. A cruz, por mais maldita que seja, aquele pedaço de madeira, aqueles pedaços de madeira assim, malditos, mas em Jesus ela é ressignificada, porque é na cruz que Jesus Cristo revela, manifesta o seu amor por cada um de nós. Nos versículos 1 a 5, Jesus Cristo ora por si mesmo para que o Pai o glorifique, e ele diz que na cruz o Pai é glorificado, na cruz o Filho é glorificado. E ele então muda de repente ali o foco da sua oração, e ele então passa a orar pelos seus discípulos. Primeiro aqueles discípulos que estavam com ele. A segunda parte, dos versículos 6 a 19, é uma parte mais longa. Jesus ora pelos seus discípulos. E para a gente entender um pouco mais essa oração, a gente precisa entender o fundamento dessa oração. O fundamento, na verdade, pelo qual Cristo se dirige ao Pai para pedir pelos seus discípulos. Os versículos 6 a 11 apresentam a nós esse fundamento. Queria que você acompanhasse na sua Bíblia. Ele vai dizer o seguinte: olha, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. O versículo 6 já é suficiente para nos mostrar o seguinte: o fundamento da oração de Cristo ao Pai por seus discípulos era esse: nós pertencemos a Cristo. Nós pertencemos a Cristo. Sabe o que nós somos, nós que cremos em Cristo? Nós somos um presente de Deus Pai para o Deus Filho. Nós somos entregues por Deus Pai ao Deus Filho. Nós somos entregues para sermos salvos por Cristo Jesus. E não apenas isso, para sermos guardados, cuidados, preservados por Cristo Jesus. Pertencemos a Cristo. Pertencemos porque fomos dados de presente a Ele. E novamente, eu não falo isso para que você fique se sentindo o máximo, porque nós não temos condições de nos sentirmos o máximo. Mas a realidade é essa. Sabe o que há de especial em nós, meu irmão, minha irmã? Não é nada que temos, não é poder, não é algo inerente à nossa natureza, porque por natureza somos pecadores, mas é porque nós somos eleitos, e o Deus Pai nos entregou de presente ao Filho, para sermos salvos, e não apenas salvos, mas cuidados por Ele.
O texto nos versículos 6 a 11 nos diz repetidas vezes que o Pai deu ao Filho os discípulos, tirando-os do mundo e separando-os, entregando-os ao Filho. São a estes que o Pai deu ao Filho como presente, que Cristo comunica e revela essa glória de Deus. São estes que o Pai deu ao Filho, que compreendem aquilo que é loucura para o mundo, que sabem que a mensagem da cruz não é vergonha, nem loucura, nem fanatismo, mas é poder de Deus para a salvação. Só é possível compreendermos o Evangelho se o Deus Pai nos entregou de presente a Cristo Jesus para sermos salvos, protegidos e guardados por Ele. São a estes que o Pai deu ao Filho como presente, em que Ele comunica o mistério do amor revelado na cruz. São a estes que receberam esse mistério e responderam em obediência. Nós somos salvos por Cristo para pertencermos a Ele. Isso não é apenas falar de salvação como um evento que se deu e já acabou. Mas a salvação, ou no processo da salvação, nós somos alcançados pela graça de Deus, mas para viver uma novidade de vida. Nós fomos transportados do império das trevas, como Paulo vai dizer na carta aos Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para outro reino. Nós não fomos libertos da escravidão no pecado, de uma velha vida, para vivermos em libertinagem, em total desobediência, para decidirmos aquilo que é melhor para nós, não. Cristo nos libertou, mas para vivermos na dependência dEle, não para sermos salvos apenas por Ele, mas para ficarmos debaixo de sua proteção e segurança. É o que nós vemos aqui, e é isso que proporciona na minha e na sua vida esperança, meu irmão, minha irmã. A gente está falando de esperança. Como ter esperança diante de tudo isso que a gente tem vivido? Sabe qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Eu queria ler um trecho com vocês aqui do Catecismo da Nova Cidade, que é muito parecido com o Catecismo de Heidelberg. E esse texto do Catecismo Nova Cidade resume muito bem qual é a nossa esperança. Qual é a nossa esperança na vida e na morte? Que nós não somos de nós mesmos, nós não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma. Nós pertencemos na vida e na morte. A quem? A Deus. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós não controlamos a nossa vida. Estaríamos perdidos se tivéssemos controle sobre as nossas vidas. Mas pertencemos a Deus, na vida e na morte, de corpo e de alma, a Deus e ao nosso Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós temos segurança, segurança na salvação, segurança e garantia de que Cristo completará a sua obra em nós. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós não somos de nós mesmos, mas pertencemos totalmente, integralmente ao nosso Deus e ao nosso Salvador Jesus Cristo. É isso que renova em nós a esperança. É isso que deve fortalecer em nós a cada dia, meu irmão, minha irmã, a esperança. O fundamento pelo qual Cristo se dirige ao Pai para orar por seus discípulos e para orar por aqueles que ainda haveriam de crer, é justamente esse. O fundamento é que nós pertencemos não a nós mesmos, mas pertencemos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não somos apenas salvos e largados para viver de qualquer maneira. Somos salvos para vivermos uma nova vida debaixo da presença de Deus. Uma nova vida onde nós somos protegidos, guardados, garantidos pelo próprio Cristo. Eu não sei se você percebe a grandeza disso. A grandeza de você saber que você não está sozinho. A grandeza de você saber que a salvação e a graça de Deus continuam se manifestando na sua vida, no cuidado dele. Deus não é aquela divindade que dá corda ao relógio e deixa rolar. Não. Deus, ele tem controle de tudo. Ele é o soberano do universo. E essa soberania também se manifesta na minha e na sua vida através do cuidado, revelação da graça dele que continua se manifestando na nossa vida, no cuidado, na garantia, no amor, na proteção que Cristo nos garante. E é por isso que o conteúdo da oração fala sobre isso. O conteúdo da oração, e é interessante a gente notar que a gente pensa o seguinte: Cristo estava orando ao Pai
sobre nós, sobre os seus discípulos, pelos seus discípulos, melhor dizendo, e por nós. E o que Cristo pede ao Pai não é coisas deste mundo, não é dinheiro. O que Cristo pede ao Pai não é fama. Ele podia ter orado: Pai, faça com que meus discípulos sejam famosos e poderosos nessa terra. Faça com que eles tenham poder, riqueza, com que eles tenham influência política. Mas ele não pede nada disso. Ele pede aquilo que nós realmente precisamos. E aí entra uma parte da oração que é fundamental para entendermos o nosso papel no mundo. Porque começa uma série de repetições que às vezes até um nó na nossa cabeça. Não peço que os tires do mundo, mais que livres do mal. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Eu também não sou do mundo. Chega a dar um nó na cabeça, mas nos ajuda quando a gente consegue entender o texto a compreender qual é o nosso papel, qual é o nosso dever como cidadãos dos céus que estão com os pés aqui neste mundo. E quando nós lemos mundo aqui, principalmente na literatura joanina, nos escritos de João, a gente pensa muitas vezes que mundo é ir na praia, mundo é, as meninas usarem um adereço, algo do tipo, os meninos jogarem futebol, os rapazes jogarem futebol. Não, o mundo aqui, que João está dizendo, é um sistema de oposição a tudo que diz respeito a Deus e a sua palavra. É uma cosmovisão, uma visão de mundo, uma interpretação da realidade que não leva em consideração a verdade revelada na palavra. É quando você liga a televisão e você começa a beber da televisão ou de qualquer meio de comunicação valores que não são os valores do reino. Gente falando e tentando definir o que é paz e amor, mas a partir de princípios que não são princípios de Deus, prescritos em sua palavra. Isso é mundo. Mundo não é algo que nós podemos encostar, tocar. Mundo é aquilo que a palavra vai dizer, jaz no maligno. Tem como príncipe o próprio diabo, o próprio Satanás. Nós não pertencemos a isto. Nós não pertencemos a este mundo. Mas como lidar com essa tensão de não pertencermos, mas estarmos aqui? A maneira correta nós aprendemos também no texto. E Jesus Cristo podia dizer o seguinte: Pai, tira eles do mundo. Seria aos nossos olhos muito mais fácil. Mas ele diz: olha, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, do maligno. Quando nós olhamos para o conteúdo da oração, a primeira coisa que nós aprendemos é que Cristo Jesus ora por proteção. Proteção e vitória sobre o mundo e sobre o maligno. Os pedidos de Cristo ao Pai não têm nada a ver com necessidades que aos nossos olhos são prioridade, como dinheiro, poder, fama, como aos olhos da sociedade são prioridades. O que Cristo pede ao Pai é o seguinte: olha, proteção. Até porque o que Jesus Cristo está trazendo em sua oração é um vislumbre daquilo que em pouco tempo ele vai viver. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu não estarei mais entre eles. Guarda-os, proteja-os, garanta-os. Jesus Cristo roga por seus discípulos porque ele sabia que em pouco tempo os seus discípulos estariam sem a presença física dele. Jesus Cristo subiria aos céus, Jesus Cristo se entregaria na cruz, experimentaria a morte, ressuscitaria, seria assunto aos céus. O desespero poderia tomar o coração daqueles homens, como tomou em determinados momentos, a ponto deles esquecerem daquilo que haviam aprendido do próprio Senhor Jesus, como acontece muitas vezes conosco. Nós aprendemos de Jesus, mas quando vêm as adversidades, as tribulações, parece que nós nos esquecemos daquilo que aprendemos do próprio Deus em sua palavra. Essa angústia, essa agonia, Jesus Cristo já sabia que aqueles homens, aquelas mulheres que eram discípulas de Jesus, iriam experimentar. E é por isso que Jesus Cristo ora por uma necessidade real deles. Guarde-os, proteja-os, livre-os do mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Se a gente quiser entender o nosso papel aqui, nosso papel é de sermos influência.
é de olharmos para Jesus e para essa oração e entendermos o seguinte: olha, o mundo precisa conhecer a Cristo, e como é que vai conhecer a Cristo? Se não através de nós, a sua igreja, a sua noiva, o seu povo. Um dos grandes erros da Idade Média foi não conseguir compreender essa tensão. E aí eles decidiram ir a mosteiros, se esconder, fugir da responsabilidade de proclamar o Evangelho, de pregar o Evangelho, de testemunhar o Evangelho. Eles tiveram que lidar com essa tensão, mas responderam de uma maneira errada. Nós não precisamos, meu irmão, minha irmã, nos trancafiarmos numa bolha, em mosteiro, como eremitas no deserto. Nós estamos aqui, apesar de não sermos daqui, estamos aqui, e o mundo precisa conhecer do Evangelho, conhecer de Cristo e conhecer através de nós. A maneira correta de nós cristãos lidarmos com o mundo não é nos envolvendo a ponto de sermos influenciados por ele, mas é olhando para Cristo Jesus, nos envolvermos assim como Cristo se envolveu, sendo influência. Eu quero que você olhe para o Evangelho e não veja a realidade que muitas vezes nós queremos evitar, de que Jesus Cristo andava com pessoas marginalizadas, com pessoas que estavam à margem da sociedade, com publicanos rejeitados, malditos pela sociedade, porque eram traidores da sua própria pátria, com pessoas que eram sujas aos olhos da sociedade da época, com pessoas que eram rejeitadas. É inevitável, você olha para os evangelhos e você percebe isso, mas o que você percebe também é que Jesus Cristo, ao chegar no meio daquela gente, aquela gente saía transformada. E não deve ser diferente na minha e na sua vida, meu irmão, minha irmã. Nós temos que ser instrumentos de transformação. O mais fácil é marginalizar. O mais fácil é fugir da responsabilidade. É fazer como os medievais, irmos para os mosteiros. Mas a nossa responsabilidade é sermos assim como Jesus, influência na vida dessas pessoas. Essas pessoas precisam conhecer a Jesus. E como conhecerão, se não for através da igreja, através de nós? Tudo isso está dentro desse contexto de proteção. Jesus Cristo ora ao Pai por proteção, porque Ele sabe que para exercermos a nossa missão no mundo, nós precisaríamos lidar com essa tensão. E é por isso que Ele fala: olha, não peço que tires do mundo, mas que livre do maligno, que livre do mal. Não apenas isso, mas no versículo 13, meu irmão, minha irmã, se você acompanhar comigo, você vai ver o seguinte: olha, Jesus ora ao Pai também para que nós, os seus discípulos, para que os discípulos tenham alegria. Mas agora vou para junto de ti. Isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Alegria, gozo completo, plenitude da alegria. Alegria não como o mundo oferece, mas alegria plena. Porque a alegria que Cristo proporciona é uma alegria plena, verdadeira, genuína. Não é uma alegria temporária, limitada a prazeres deste mundo. Cristo ora ao Pai para que os seus discípulos tenham proteção, vitória sobre o mundo e sobre o maligno, para que saibam lidar com as tensões de estarem aqui, mas não pertencerem a este mundo. Ora para que os seus discípulos experimentem gozo pleno, alegria plena, diferente da alegria temporária do mundo. E ora por algo fundamental também na vida do crente, que é santificação. Santificação. Santificação pode ser traduzida também aqui em outros textos como separação. Aquele que é santificado é aquele que é separado. E separação aqui até faz muito mais sentido quando a gente vê a própria fala de Jesus, que assim como eu me santifico a mim mesmo, os discípulos devem também se santificar, devem se separar. Se separar de uma vida daquilo que eu acabei de dizer, de influência, da cosmovisão mundana, da visão de mundo que se opõe à palavra de Deus, ao Evangelho, de princípios que não têm fundamento nas Escrituras e que, se aplicados, vão gerar frustrações, como tem gerado. A gente tem visto a sociedade sucumbir por conta de princípios que não estão pautados na palavra, cosmovisões, visões de mundo, que não estão de acordo com a vontade de Deus revelada em sua palavra. Quando nós vemos nos versículos 17 a 19, Cristo falando na oração o seguinte: olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
O que nós aprendemos aqui é que para termos uma vida santificada, uma vida separada, nós precisamos nos aprofundar na palavra. Assim como eu disse no início, temos dedicado tão pouco tempo da nossa vida, do nosso dia, da nossa semana, à oração. E temos dedicado tão pouco tempo também do nosso dia e da nossa vida a nos debruçarmos na palavra de Deus, porque é lá que aprendemos de Deus. Temos negligenciado não apenas uma vida de oração, mas algo que está atrelado a uma vida de oração, algo que é fundamental para uma vida piedosa na presença de Deus, para uma vida de santidade e separação. A leitura, o apego, o zelo pelas Escrituras. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Para vivermos uma vida santificada, separada, santa, exemplo da vida de Cristo Jesus, o nosso apego, o nosso fundamento tem que ser a palavra. Quanto tempo, meu irmão, minha irmã, você tem separado no seu dia para se debruçar na palavra, para ler a palavra? A gente encontra tempo para tanta coisa. A gente encontra tempo para tanta coisa. Eu não estou dizendo que são coisas que são, às vezes são coisas úteis. Mas a gente também encontra tanto tempo para coisas que não são úteis. Quanto tempo temos reservado da nossa semana, do nosso dia, para pegarmos o celular, abrirmos o aplicativo da Bíblia, colocarmos um plano de leitura anual, semestral, e gastarmos ali um tempo que não é desperdício, mas investimento, porque é um tempo de aprendizado, é um tempo em que nós aprendemos e nos relacionamos com o Senhor, porque quando nós estamos diante da palavra, nós estamos diante da voz de Deus, é Deus falando conosco, e a gente tem negligenciado. E eu falo não sobre vocês, falo sobre todos nós. A rotina intensa, os afazeres, os acontecimentos, tudo que nós vemos no jornal, tudo isso nos distrai tão facilmente. Coisas que muitas vezes são boas, que nós devemos sim dedicar tempo, mas que acabam ocupando o lugar de centralidade na nossa vida, nos privando e nos tirando de algo extraordinário, que é um relacionamento com Deus através da sua palavra. Que não negligenciemos isso, que tenhamos o hábito e passemos a cultivar na nossa vida tempo de leitura, e leitura, não aquela leitura superficial, mas a leitura mesmo para você beber da palavra. Isso é maravilhoso, uma leitura em que você ora, lê, pede a compreensão ali do Espírito Santo naquela leitura, e você, ao terminar aquela leitura, você percebe que Deus falou com você, às vezes de uma forma tão específica. Infelizmente, a gente vem abrindo mão disso, gente. E eu tenho certeza que você, por muitas vezes, já foi nutrido e alimentado dessa forma que eu estou falando. Por que temos negligenciado isso? A maneira como nós lidamos com o mundo e a maneira correta de estarmos no mundo, mas não pertencermos a ele, só será possível imitando a Jesus e vivendo em santidade. E essa santidade só será possível na palavra, pela palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Passando mais adiante, Jesus Cristo, ele ora, e aí na parte 3 ele ora também pelos que ainda crerão. Nos versículos 20 em diante, para encerrar, sabe também como a nossa esperança, meu irmão, minha irmã, é fortalecida? Através da unidade da igreja. É interessante que tem caído na minha mão, já que a gente trabalha em pregações em série aqui, principalmente textos que falam acerca da igreja. E gente, costumo falar, eu sou igrejeiro. Eu amo igreja. Eu amo igreja a ponto de, desde quando eu voltei, me lancei aos pés do Senhor, meus pais ter que me puxar, falar, olha, você está ficando muito na igreja. Está ficando muito na congregação. Era a congregação de Jardim São Bento. Ficava muito lá. Ia de manhã, só saía à noite. Fui eleito diácono. Era o diácono mais chato.
fazia tudo. Era aquele que cuidava dos quilos, a organização do templo, tudo. Até porque não tinha muita gente assim. Meus pais às vezes falam, não, pega leve, vai para casa. Eu falo que eu sou igrejeiro. Tocava, mesmo não sabendo tocar quase nada, os irmãos aqui já, de vez em quando, veio arranhando alguma coisa aí. Sabe que o pastor Mandelê uma vez falou para mim, para, cara. Você é pastor. Vai pregar, vai ensinar. Que negócio de tocar não, gente. Tem gente aí que toca. Mas de vez em quando eu me arrisco aí, de vez em quando eu tento fazer alguma coisinha. Tocava, só não tocava bateria, porque coordenação motora zero. Né? O Pedro é um cara impressionante. Não sei como ele consegue fazer o que ele faz. Mas vivia na igreja. Vivia na igreja. Eu amo a igreja. E eu não estou dizendo que você deve viver na igreja como eu vivia, não. Porque nem hoje eu faço aquilo que eu fazia antes. Mas nós precisamos recuperar, isso sim, recuperar o amor pela igreja, porque nós somos parte dela. A unidade da igreja também renova em nós, meu irmão, minha irmã, a esperança. É na igreja que nós somos fortalecidos, na comunhão mútua. É na igreja que nós somos admoestados, que nós rimos e choramos uns com os outros. É na igreja que às vezes até nós temos uns pega para capar, mas depois nós nos perdoamos. É na igreja que nós aprendemos a viver em comunhão. Por que tem sido tão difícil ver essa unidade? Por que ao passar dos anos, ao passar do tempo, as pessoas têm ficado cada vez mais individualistas, até mesmo cristãos, que são chamados para viver relacionamento com Cristo e com a igreja? Deus, ele nos comunica a graça. Cristo Jesus, sabendo disso, ora ao Pai por unidade. Unidade. No testamento, já que nós estamos falando de um testamento, de uma preparação da parte de Jesus para os seus discípulos, no testamento de Cristo aos seus discípulos não poderia faltar uma parte que tratasse acerca da importância, da relevância, da necessidade do ser igreja. Não poderia faltar. Não poderia faltar. Por isso, o conteúdo envolve temas como unidade e aperfeiçoamento. Unidade e aperfeiçoamento. A unidade possui lugar central na igreja, na nossa vida, e como nós vemos aqui no capítulo 17, se você observar comigo os versículos 11, 20, 21 e 22, são bem parecidos. E a palavra central em cada um desses versículos é unidade. É unidade. Você observa comigo o versículo 11. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. E por que manter a unidade? Passando para o finalzinho. Em primeiro lugar, porque Cristo rogou isso ao Pai. Na oração do Filho, do Deus Filho ao Deus Pai, o que ele pede ao Pai é que haja unidade. E eu e você, assim como eu, não gostaríamos jamais de contrariar o nosso Senhor Jesus Cristo. O fato de ter Cristo já se dirigido ao Pai, para que o Pai trouxesse unidade na igreja, já deve ser motivo, tão somente esse o motivo, para que busquemos viver em unidade. Deus pede que, como igreja, imitemos o modelo da Trindade. Aqui, você pode não ver a palavra Trindade, mas o que Cristo faz ao se dirigir ao Pai é falar que Ele, juntamente com o Pai, ainda que não entre aqui a pessoa do Espírito Santo, mas o que Ele diz é o seguinte: olha, eu e o Pai somos um. Essa é a referência para que a igreja viva em unidade. E eu quero que você pense, se há em algum momento na Trindade, no relacionamento trinitário entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um momento em que eles se desentendam. Não há. Imagina se houvesse desentendimento. Como o plano de salvação se executaria? Deus é perfeito.
E a referência que nós temos é o relacionamento trinitário. Assim como o Pai e o Filho são um, devemos ser também uns com os outros. Deve haver unidade uns com os outros. A nossa referência, e isso exige de nós muita responsabilidade, a nossa referência é o próprio Deus. É o próprio Deus Trino. É o próprio relacionamento de Cristo, o Deus Filho, o Verbo encarnado, com o Pai que o enviou. Referência alta. Não conseguiremos fazer igual, mas é a nossa referência. É a nossa referência. Nós precisamos imitar o modelo de unidade do Pai com o Filho. É o que Deus pede. É o que Deus pede nos versículos 20, 21. É o que nós lemos. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Eu neles, versículo 23, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Outro motivo pelo qual devemos manter e cultivar a unidade na igreja é que nós temos uma missão. E o fato de imitarmos o modelo do relacionamento, da unidade entre Deus Pai e Deus Filho, é usado aqui por Cristo Jesus justamente como fundamento para a nossa missão. O mundo precisa ver a unidade da igreja. Ainda mais um mundo como esse, totalmente desunido, de guerras e rumores de guerra, de cada vez mais egoísmo e individualismo. As pessoas lá de fora, meu irmão, minha irmã, precisam olhar para nós e ver algo diferente. As pessoas precisam ver algo diferente, contemplar algo que o mundo não pode oferecer. E por quê? Se o Pai e o Filho vivem em harmonia e unidade, se os discípulos devem viver em harmonia com Cristo, o Deus Filho, por que temos tanta dificuldade de vivermos em harmonia e unidade um com o outro? Por quê? Por causa do pecado. Sim, mas nós somos lavados e remidos, redimidos por Cristo, chamados para viver uma nova vida. Por que não tentamos fazer diferente? Temos uma missão no mundo, fazer Deus conhecido. O texto vai dizer o seguinte, olha, qual é o objetivo? Por que nós devemos ser um, assim como o Pai e o Filho são um? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 23, novamente, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Como o mundo vai compreender a harmonia e a beleza de Deus, de um Deus que planejou a salvação de gente pecadora? Como o mundo vai entender esse amor, se nós como igreja não conseguimos viver, encarnar na nossa vida amor e unidade, à semelhança de Cristo Jesus? Um certo pregador, essa frase é atribuída a ele, a Charles Spurgeon. Certa vez ele disse que os cristãos são Bíblias andando, porque muitas vezes o nosso testemunho vai comunicar bem mais para pessoas do que elas pegarem um trecho, às vezes solto, da Bíblia e ler. Muitas vezes a nossa maneira de agir, testemunhando Cristo no nosso proceder, vai comunicar muito mais da graça, da unidade, do amor de Deus revelado em nós por Cristo Jesus, do que palavras. Nós somos Bíblias andando. Já parou para pensar nisso? Você é uma Bíblia andando? Com a nossa vida nós proclamamos a palavra. Com a nossa vida nós glorificamos a Deus. Mas não apenas isso, porque o nosso destino eterno é este. O nosso destino eterno é este. E aí é o último ponto. Na eternidade, meu irmão, minha irmã, seremos um, sem alternativa. Na eternidade não haverá alternativa. Na eternidade nós não teremos condição nenhuma mais de fazer preferências por um em detrimento do outro. E o que nós devemos desfrutar hoje aqui é viver o já com vistas ao ainda não. Se na eternidade nós desfrutaremos de um relacionamento de unidade perfeita, por que não tentarmos viver aqui
dessa forma hoje. Por quê? Você pode pensar, não, é melhor esperar a eternidade. Por quê? Há bênçãos e benesses de Deus que nós já podemos desfrutar aqui. Por que esperar a eternidade? No Evangelho de João, a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo se mistura, se confunde com a doutrina da igreja. Deus, Cristo Jesus, o que Ele fez, o que Ele é, torna-se modelo para a maneira como nós devemos viver. Se quisermos ter esperança nesse mundo, e se quisermos ser esperança também para o mundo, apresentando aquele que é a esperança viva, que é Cristo Jesus, nós precisamos, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que a nossa esperança está na salvação garantida pelo amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Nós precisamos entender que a nossa esperança está no fato de pertencermos a Cristo, e isso garante a nós proteção, segurança, alegria, santificação. Nós precisamos entender que a nossa esperança em Cristo se manifesta também na unidade com nossos irmãos na fé e no fortalecimento mútuo. Mutualismo, sabe o que é isso? Mutualismo se resume numa expressão que muitas vezes é citada no Novo Testamento: uns com os outros. Quando você lê isso, você lembra dessa palavra, mutualismo. Uns com os outros, uns para com os outros, uns aos outros. Amemos uns aos outros, perdoai uns aos outros. Não é à toa que a Bíblia repita várias vezes isso, gente. Não dá para ignorar. Nossa esperança em Cristo também se manifesta na unidade com nossos irmãos, na fé e no fortalecimento mútuo gerado por esta unidade. E o mundo precisa ver isso. Que Deus assim nos abençoe. Que o Espírito Santo venha fazer isso se concretizar na nossa vida. Fazer isso ser uma realidade na nossa vida.